Meu nome é Melina, eu sou a R3 da CAD, passando no estágio da coronária. Eu vou apresentar um caso que foi atendido semana passada no ambulatório por mim, discutido com o Dr. Bruno. É o JDS, um paciente de 68 anos, masculino, reside em São Paulo, tem um peso de 74 quilos e uma altura de 1,63, dando IMC de 27,8. De antecedentes pessoais relevantes, ele é hipertenso, tem um ex-etilismo de 2 cervejas por dia, e um ex-tabagismo importante de 40 maços anos, cessou há 12 anos. As medicações que ele vem em uso já na primeira consulta por medicação externa são essas. E a queixa principal, na verdade, é um paciente que estava assintomático, não tinha angina nem dispneia e estava realizando atividades habituais sem restrições. Ele acabou procurando um cardiologista particular externo para fazer um check-up depois de um episódio de vertigem, uma VPPB, que ele está em tratamento atualmente. Nesse check-up, foi solicitada uma tomografia de coronárias, identificaram múltiplas lesões, foi encaminhado para o nosso ambulatório e a gente solicitou um cateterismo. O paciente ele tinha uma dor precordial atípica, empontada, com duração de poucos segundos, em repouso ou no esforço. De exame físico, ele estava com um duplo produto um pouco descontrolado, uma frequência de 62, uma PA de 160 por 90, não tinha sinais de hipervolemia, não tinha alterações de ausculta pulmonar também, apesar do tabagismo importante e uma queixa de dispneia intermitente. De exames complementares nossos, agora em outubro, o perfil metabólico era bom, com LDL de 57, um HDL de 53, não tínhamos a hemoglobina glicada, mas não tem antecedente de diabetes, uma glicemia de jejum de 101, com uma create de 0,98. E anemia? E um HB de 11,6. De exames complementares, um eletrocardiograma já feito aqui conosco, que não mostrava área inativa, um ritmo sinusal com uma frequência compatível com o que ele já apresentava na consulta. E ele realizou também um ecocardiograma no nosso serviço, que mostrava uma fração de ejeção de 53% do ventrículo esquerdo, função preservada, um aumento de espessura relativa da parede, sugestivo de um remodelamento concêntrico, não tem alteração de mobilidade segmentar da parede, mas tem alterações no Doppler que são compatíveis aí já com uma disfunção diastólica graduada como grau 1. Essa angiotomografia de coronárias, ela é externa, mostrava um tronco sem redução luminal, essa DA com placas mistas proximal, com redução luminal moderada, uma ponte miocárdica no terço médio da mesma, uma primeira diagonal com essa placa mista ostial, redução luminal discreta, segunda diagonal com placa mista ostial também, com redução luminal discreta, marginais sem alteração, uma CX de placa não calcificada ostial, redução luminal importante, CD com aterosclerose difusa, uma redução luminal importante proximal, discreta no terço médio. O score de cálcio do paciente é de 95, e tem principalmente uma alteração mais importante na CD, em termos de classificação. Começando a avaliar a coronariografia desse paciente, no oblíquo anterior direita caudal, a gente vê um tronco trifurcado, tá? Praticamente trifurcado, com uma lesão no ósseo da CX. Tá? A verdade é que esse vaso irriga pouco o miocárdio, tá? Um vaso que corre mais no sulco AV. Em termos de parede lateral, esse vaso dá 2 marginais pequenos. Tá? Aquele marginal alto esse é o grande ramo da parede lateral desse paciente, tá? Esse diagonalis. Tá? A lesão no ósseo da CX realmente é grave, mas é um vaso que irriga pouco músculo. Artéria descendente anterior. Os diagonais têm doença, tá? Esse diagonal é um diagonal muito fino. Tá? O segundo diagonal me parece uma lesão grave no ósseo, um vaso longo, mas também fino. E a artéria descendente anterior no terço médio, uma lesão no máximo moderada. Eu diria até que essa lesão é discreta. Tá? E a gente vê também uma circulação colateral para a coronária direita, a gente chama DP e a VP. Você vai ver que a lesão que pega nesse tronco trifurcado, a lesão, você vai ver que é grave para aquela marginal também, tá vendo lá? É uma lesão que começa no ósseo da CX, propriamente dito, né? Olha lá. Esse é o ponto principal.
Eles laudaram até esse primeiro ramo como uma marginal, a princípio, sabe? É uma questão mais semântica, né? Sim, pode até se chamar de marginal, porque ele está saindo da CX, mas enfim. Quase na diagonal. Exato. O que eu estou dizendo é que, apesar daquelas outras incidências parecerem que a lesão era só naquele ramo, tinha duas marginais pequenas, na minha concepção, quando eu interpretei esse CAT, a lesão grave também pega o ósteo desse diagonalis, desse marginal alto. Entendeu o que eu quis dizer? Honestamente, eu tenho minhas dúvidas, Bruno, porque, enfim, a placa realmente começa no ósteo da CX. Se isso aqui fosse uma CX imensa, o tratamento seria tronco para CX, tá? Mas o marginal alto, esse primeiro marginal aqui, honestamente, eu tenho minhas dúvidas com relação ao comprimento luminal dele, tá? Mas, enfim, isso aqui é abordável, né? A única coisa que, para tratar isso daqui, não dá para liberar o stent na CX. É um stent do tronco para o marginal, e uma dificuldade técnica que a gente tem é a desproporção de calibre, que a gente tem um tronco de 4,5 milímetros e tem um ramo marginal de 2,5 milímetros. Tá? Então, você tem uma desproporção de calibre considerável entre o tronco e o ramo marginal. O tratamento aqui, se isso daqui fosse significativo, é do tronco para o ramo marginal. Honestamente, a minha sensação é que, enfim... Difícil. É difícil julgar. Porque a placa realmente ela começa no ósseo da CX, né? E ela é mais grave depois no ramo AV da artéria circunflexa, né? Aqui é onde ela realmente é suboclusiva. Só que aqui é um vaso que irriga pouco o miocárdio, né? Então, você entrar num tronco trifurcado para um vaso... Essa é a grande discussão, Carlos. Assim, pela ausência de descendente anterior, de lesão grave, a minha proposta inicialmente não seria cirúrgica. A grande dúvida é, a gente está lidando, você vai ver a CD também, a gente está lidando com suboclusões. Suboclusão, para mim, é muito diferente do que eu comentei em relação ao caso passado, em relação a oclusões crônicas que enchem por colateral. A gente nunca sabe o que vai acontecer num caso como esse, quando fechar uma artéria como essa, né? Então, a gente tende a ser mais agressivo com suboclusão em termos de revascularização. E esse é um caso até interessante, porque ele é oligossintomático. Então, essa é a grande discussão, né? Ventrículo realmente função sistólica preservada. Ó, vê que quem fez o exame realmente estava preocupado com... Porque eu acho difícil realmente decidir. Será que o stent não poderia sair da marginal para a CX mesmo? Assim, porque parece que Então, a minha sensação, se não tiver lesão aqui, não precisa tratar o marginal. Sim. A minha sensação é que tem lesão. A minha sensação também é que tem lesão. O que eu acho é que ela é crítica após o marginal, mas... Essa é a grande dúvida. Essa é a grande... Agora, eu não estou vendo injeção na coronária direita. A minha sensação... O caso disso é que injetou só um ósseo separado do ramo do cônio. Cadê a coronária direita? Está aparecendo uma atrás. Depois. A minha sensação... Mas ela parece... Ó. Dá a impressão que estava enchendo quando injetou no coronário esquerdo. Não, ela enche por colateral. Ela enche por colateral aqui, ó. Sim. Ela enche por colateral, ó. Ó, ela enchendo bastante. É uma direita imensa, tá? É uma direita imensa. A direita é muito grande. Honestamente, eu não estou feliz com a injeção na coronária direita. Tá? Que aparece ela ali, será que Agora, pode ter uma colateral tão importante que indica, né, lesão crítica. Conclusão, mais uma lesão muito crítica. E é uma colateral boa, né? Colateral boa, Mas realmente, concordo. Agora, vendo o caso com mais calma, parece ter um ósseo separado mesmo. Exato. Pareceu ser uma injeção seletiva no ramo do cônio. No ramo do cônio, exatamente. Tá? Eu também não tinha prestado Assim, atenção. eu vou deixar
Eu vou deixar acabar a apresentação do caso, depois falar do ponto de vista percutâneo, o que a gente pode oferecer para essa paciente. Bom, o Syntax calculado com o pessoal da hemodinâmica foi de 24, um Syntax score 2 para angioplastia de 28,6%, com mortalidade de 4 anos de 6,1%, para Revasc de 27,5%, com mortalidade de 5,6% de 4 anos. Um Euroscore de 0,63, Precise Dapt de 24, com um risco de sangramento menor de 1,7 de 12 meses e 0,9 para um sangramento maior. E o STS para risco de mortalidade de 1,12. Então, A hemodinâmica vai comentar já na sequência de cirurgia fala, tá? a minha sensação é o seguinte, eu gostaria de avaliar melhor a coronária direita desse paciente. Pelo simples fato de que ela pode estar subocluída. Tá. Teria tratamento. Isso. Se ela tiver uma oclusão crônica, um paciente sem angina, eu acho que a gente perde o valor da recanalização. Mas essa coronária direita pode estar também subocluída. Então, eu gostaria de rever a coronária direita desse paciente. Com relação à artéria circunflexa, o que seria ideal? A gente avaliar com um método complementar aquele ósteo. Tá? A angiografia ainda é um padrão ouro para avaliação da anatomia coronária, mas não é um método perfeito. Tá? Tem algumas limitações, e esse caso é uma limitação. Né? Então, a gente poderia fazer tanto um FFR, que seria para mim, no meu modo de ver, o método de escolha, fazer uma avaliação com FFR naquele primeiro ramo marginal, se o FFR positivo, indicar angioplastia. Não tem o FFR, o método de imagem pode nos ajudar a entender até onde vai a placa, onde começa. Então, pois é, a ultrassom ou a OCT. Tá? Para avaliação funcional, o FFR é melhor que a imagem. Né? O ultrassom e a OCT, eles nos ajudariam a entender melhor a anatomia. Tem placa, não tem placa? Quando a gente está falando do ósseo da CX, o ultrassom poderia ser uma... Não é talvez melhor do que o FFR, eu acho. Por área, mas sempre a gente tomar a decisão por área é uma decisão que não funciona muito bem. A área acima de 4, a gente fica tranquilo para não tratar. A área abaixo de 4, ela pode ter repercussão funcional ou não. Tá? Então, assim, é melhor do que nada. Então, o ultrassom, a OCT nos ajudariam a entender aquela anatomia. Se for maior que 4, ótimo, acabou o problema. Mas o problema desse Se for caso menor, não seria ter ou não ter placa no início? Porque se tem pequena, se não tiver, não pode. interessa a funcionalidade, interessa só que a outra é enorme e que aí não precisa pegar pronto. Certo? Sim. Faria direto na Ou talvez nem tratar, como a CX tem. Eu acho que o que impactaria na minha vontade de tratar ou não é o envolvimento daquela primeira marginal grande. Então. Porque, como resta um ramo AV que tem 2 ramos marginais pequenos, se a suboclusão só envolver isso, talvez eu nem trataria. Sim, concordo. É justamente essa questão. A questão é a seguinte: tem placa e tem uma área de 3. Vamos tomar uma decisão meio que empírica. Né? Deu menor que 4, vamos tratar. Do ponto de vista médico, a gente está numa discussão acadêmica, do ponto de vista médico, não é o método mais preciso para avaliar isso. Se for acima de 4, ótimo. Se for abaixo de 4, a gente fica um pouco perdido e podemos tomar uma decisão que não é a mais correta. Tá? O ideal seria fazer o FFR. Você acha que não vale a pena fazer a angioplastia da lesão da CX? Da CX? Você acha que não vale a pena? Para baixo, eu acho que vale a pena. Não. Tá, ok. Um tronco trifurcado, com desproporção, um vaso que é praticamente um ramo AV. Tá? Então, honestamente, eu não acho que vale a pena. O primeiro marginal é um vaso. Esse sim é um vaso que eu não gostaria de perder se ele tivesse pendurado. Sim. Eu acho assim, a minha sugestão seria reavaliar a coronária direita. Você faria esse CAT? Você teria como reavaliar essas duas coisas, Carlos? Você libera de um novo CAT para você, para a gente rever CD e reavaliar. E você acha que a gente teria método complementar? Então, assim, eu acho que eu consigo ficar dentro de OCT. Tá. FFR, eu acho que eu não vou conseguir. Eu posso pedir já? Pode pedir já. Tá bom. Deixar. E eu comecei a ver o paciente, 68 anos, rígido,
a gente já começa a se incorporar no doente, assim, ele é um ex-tabagista, só um assintomático. Falei, bom, enfim, um caso excelente para operar, né? Paciente obesa, baixinha, insulina requerente, vamos operar um doente com muito sucesso, etc. Mas quando chega, é apresentado aí pelo Carlos Zucati, tem uma DA imensa, maravilhosa, sem lesão, um ramo diagonalis, ou primeiro marginal excelente, e uma CX mínima, sem nenhuma expressão, com uma lesão suboclusiva no ósseo, mas uma CX que não está trazendo o mínimo problema para o doente, ele está assintomático. Foi um achado de angiotomografia desse doente, ele não tem sintoma. Então, eu particularmente, obviamente, cirurgia nem pensar, apesar de ter uma coronária direita ocluída, e eu não tinha observado, foi muito bem, vivi agora, destacado aí por vocês, que ela pode estar subestimada, mas é uma coronária fechada que também não tá agindo nada, aí no caso, interferindo em nada na sintomatologia. Então, eu considerei um caso de tratamento clínico observacional, porque eu não estou entrando no campo do Carlos aí, aliás, é Carlos Campos, né, mas eu não estou entrando no campo dele, porque eu considerava uma angioplastia de risco. É uma CX que sai do tronco e teria eventualmente que ancorar alguma coisa nesse tronco para dilatar essa CX e põe em risco um tronco espetacular, sem lesão. Então, na minha opinião, era um tratamento clínico observacional desse doente e cirurgia nem pensar. Mas, bom, eu vou dar a minha opinião. Eu acho que era bom fazer o TUCAP, como o Carlos está falando, né? A gente se sente mais tranquila, já que tem a dúvida da lesão. E a marginal é muito grande. Se tiver lesão grave, a minha tendência seria tratar. Com angioplastia. Com angioplastia, porque é uma suboclusão. Eu até discuti bastante isso. Você está falando, Bruno, se tiver lesão naquela primeira marginal. Eu até discuti bastante isso com a Melina, né? Eu acho que suboclusão é um cenário um pouco diferente para a gente clínico do que uma oclusão total ou de uma lesão não suboclusiva grave. A gente fica mais... Bruno, você vai estar tratando imagem, você não está tratando o doente é assintomático. Se for subocluído, Suboclusão, a gente sempre discutiu muito isso. Eu acho que esse suboclusão, na minha cabeça, professor, é um cenário um pouco diferente daquela lesão de 70, 80 até 90, né? Se a gente considerar... Por isso que eu acho que o Carlos... acho que a gente precisa definir melhor. Pode ser que, depois de definição, a gente mantenha... Se essa não for uma lesão suboclusiva para essa marginal, talvez a gente até mantenha tratamento clínico. Não, que ela é suboclusiva, não há dúvida. Dá para ver bem no exame. Professor, é a marginal, aquela primeira marginal grande. Diagonal. Isso, que é o que ficou como uma diagonal. Se ali a gente tem lesão grave, porque a CX em si é pequena, o resto da CX, mas eu quero definir aquela marginal grande, aquelas diagonais. Eu tinha entendido que não havia lesão nessa marginal grande. Não, então, a gente está bem na dúvida, professor, por isso que a gente vai, talvez, a ideia fosse o CAT só. Inicialmente, a ideia seria essa. Mas aí, que era só a CX com 95% no ósseo, dando 2 ramos. Eu estou convencido de que ela poderia ficar clínica porque ela é de pequeno tamanho, né? As duas marginais são pequenas, mas o meu receio é a grande marginal, a grande diagonais, vai? Tá certo. Aí muda um pouco. Lisboa? Então, só queria fazer um comentário em relação a caso no reestudo aqui do caso apareça lesão naquela diagonais, né? Caso apareça lesão na diagonais, porque apesar de não ter lesão na DA, o paciente é jovem, aquela diagonais é muito importante. E a direita está ocluída, pode ser revascularizada. A DA, aquela diagonais, pode se colocar uma mamária ali. Não trata DA, é uma coisa excepcional, tá? Mas se o paciente ele tem uma lesão lá inicial, se amanhã depois progredir, aí você pode fazer uma angioplastia, tá localizado ali. Acho que se o caso tiver dificuldade, porque é quase uma trifurcação, vai ter que vir para o tronco, para aquela sinfê, que ele já falou que tem desproporção, paciente de 68 anos, jovem, acho que não está passado uma cirurgia se tiver lesão naquele osso ali. Não tratando o DA.
é uma coisa excepcional, mas uma mamária naquela diagonal vai ficar excelente. Estou pensando. Vai por uma ponte na direita, que já vai começar a Aí inverter vai também com o depender lateral. também da direita. Se ela for fluida mesmo e não for fácil de angioplastia, iria Isso. mais para Se você quiser, o que a gente pode fazer é o seguinte, é fazer o CAT, Sim. começa a complementar e trazer o caso de volta. Tem discussão. Porque Eu não acho que seja cirúrgico. é uma situação excepcional, Cirúrgico, mas para mim não é cirúrgico, ele é não, sim, eu acho que era uma não aprendizado. seria a minha primeira opção. Esse doente já tem uma angiotomografia. Não ajuda a olhar como é que é essa marginal na angiotomografia? Uma boa. Ver mesmo. Né? Ela tem mais retorno, né? É externa. Ela é de novo lá, vou É demonstrar. externa, doutora. Aí dificulta um pouquinho a nossa. Agora, também não pode esquecer que ele tem 11,6 de hemoglobina. É incomum um homem ter hemoglobina baixa. Tem que ver se ele não tem uma colonoscopia, se ele não tem alguma outra coisa. Só Mas é parte para... clínica, né? Depois a marginal sem redução nominal. Depois. Difícil com a resolução da toma. Marginal sem redução nominal. E a próxima. Vocês dizem que o placa não calcificado. Mas a pergunta para os clínicos aqui, uma cintilografia para ver isquemia, não quer? Poderia ajudar. Porque se não der isquemia, Poderia ajudar. Olha, então a CD não foi dada como fluida, né? Foi dada como Tá vendo? suboclusão. Tá vendo? Tem que fazer isso. Essa direita Pode ser. não foi vista adequadamente. Sim, certamente. E essa direita é imensa. É um VP, a gente vê um VP imenso, um DP imenso. Eu estou convencido de E o estudar. ventrículo é normal, gente. O ventrículo é normal, não tem acinesia inferior. Então, é importante recuperar essa... Eu estou convencido de reestudar. Uma direita Sim. daquele tamanho, sem Eu me voto. entender como está. Estou convencido de reestudá-la e rever. Mas a minha tendência, se for uma CD subocluída, seria de tratar CD, e se aquele marginal for subocluído, tratar o marginal. Tá. Se não for, o marginalis, né? Seja. Sim. Se não for, aí a gente vê o Carlos tira o time de campo. Essa seria a minha ideia inicial. Eu preciso tirar uma foto desse número de matrícula e eu preciso mostrar esse carro para os presidentes. Você me manda? no grupo aí. Vai no grupo. Verdade, você mandou a matrícula lá. Porque esse é o caso único. Esse cara vocês precisam ver. Vai apertar o servidor. Precisa, né? Eu vou te dizer que eu fiquei bem na dúvida, não é à toa que está aí. Então, assim, honestamente, Bruno, a CX, eu acho que a limitação do método, tá? A limitação do método. Várias projeções, você vê ele polimou, ele gravou com frame rate mais alto. A CX é a limitação do método, tá? Então, assim, fica realmente difícil a gente estimar. Nessa projeção tem encurtamentos, tá vendo? A que abre melhor é a Spider. Só que na Spider, você olha no frame, parece que tem lesão grave, no outro parece que não tem nada. Então, nessa no geral. Só que sendo 2 frames para frente, parece que ela abre isso. Ela abre por conta da diástole. Então, assim, quando ela abre na diástole, a lesão aparece. Então, do ponto de vista técnico, essa CX aí é uma limitação da geografia. Ela abre na diástole, a lesão aparentemente aparece. Então, assim, pode gastar 1,5 litro de contraste, ficar fazendo projeção aí várias, e a gente ainda vai ficar na dúvida. Agora, a direita é uma lesão, a coronária direita não foi bem vista no CAT. Puxar a orelha de quem é o presidente. Na verdade, eu vou questionar e mostrar para todos eles, porque tudo existe. Legal. Perfeito. Muito bem, gente. Então, finalizando a conduta, a gente vai fazer um novo CAT e reavaliar as pesquisas